Muito bem, amados irmãos, diletos ouvintes da Palavra de Deus, carinhosamente vos saúdo com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está começando Almoçando na Presença do Senhor, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. E como você já sabe, eu sou Mibson Alvarenga, eu sou missionária na cidade de Nova Serrana, no estado de Minas Gerais, sirvo a Deus na Igreja Pentecostal Deus das Nações. Nosso pastor é o pastor Elvis Nunes e nós já aproveitamos esta oportunidade para cumprimentá-lo juntamente com a sua esposa, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor Elvis, a paz do Senhor, irmã Aureliana, Deus abençoe a sua vida. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Almoçando na Presença do Senhor. Cumprimento também nosso querido pastor Damião, a diaconisa Neide, tem hora que as palavras não fluem, as missionárias, a missionária Rose, a missionária Valda, todos vocês que todos os dias estão conosco aqui ligadinhos, almoçando na presença do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Sejam todos bem-vindos em qualquer dia, tempo, momento em que você estiver me vendo e ouvindo. Deus abençoe a sua vida. Hoje nós estamos chegando ao capítulo de número 10 do livro de Eclesiastes, para a honra e a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura do primeiro versículo do capítulo 10 do livro de Eclesiastes, que diz assim: Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estutícia. Neste primeiro versículo, pelo qual nós acabamos de ler, nosso amigo Salomão vai destacar aqui mais uma vez a verdadeira sabedoria. Sabedoria nós sabemos que só vem dele, só vem do alto, só vem de Deus. E Salomão, mais uma vez, já começa o capítulo de número 10 destacando a importância da sabedoria que vem do alto, da sabedoria que vem do céu. E segundo Salomão, e nós cremos na palavra do Eterno, que a sabedoria é valiosíssima, é muito mais importante do que a fama e a popularidade. Nos dias de redes sociais, nos dias de internet, de canal no YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, todo mundo está querendo aí ganhar um pouquinho de fama, alguns likes, né? Alguns comentários, alguns inscritos, alguns seguidores. Todo mundo procura aí se popularizar, todo mundo está querendo um pouquinho de fama, mas Salomão está dizendo que a sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, é mais importante do que fama e do que popularidade. Já no primeiro versículo do capítulo de número 10 do livro de Eclesiastes. Salomão, inclusive, ele nos encoraja a buscar diariamente a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do céu. E ele vai nos dizer que ter conhecimento, entendimento, sabedoria é muito mais interessante, muito mais precioso para as nossas vidas do que qualquer fama que eu e você possamos conseguir aqui nas mídias, nas redes sociais. Existem vários tipos de fama, existem vários tipos de jeito de ficar famoso na internet, por exemplo. Salomão vai destacar que existe a boa fama e a má fama. E ninguém quer ficar mal conhecido. Quem é que quer ser conhecido porque é chato, porque ninguém suporta, porque é uma pessoa sem cultura, sem conhecimento? Salomão vai dizer em todo tempo, desde Provérbio e também em Eclesiastes, que a sabedoria é mais importante do que qualquer fama. Que Deus, nesse dia especial e grandioso, possa entrar na sua casa, na sua vida, abençoar poderosamente a nossa vida, o nosso lar, em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo 10 é o que nós estamos lendo hoje. Agora faremos a leitura do versículo de número 2, que diz assim: O coração do sábio está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. Neste versículo nós vemos Salomão usar aí uma metáfora para falar isso. Existem pessoas que pegam este versículo aqui e levam ele para vários lados, que não é exatamente o que Salomão estava querendo dizer. O que Salomão está dizendo aqui é que o coração do sábio
ele está à sua direita, mas o coração do tolo está à sua esquerda. E é comum a gente ver frequentemente a palavra direita ser usada para as coisas boas, ser usada para as coisas certas, para as coisas do alto, para as coisas que vêm de cima, para aquilo que aumenta a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem, nosso dinheiro, as nossas finanças. A palavra da direita é usada constantemente para isso. Já a palavra esquerda, ela é comum também usada para usar para falar das coisas ruins, de má administração, de má governo, do mal feito, do que não foi feito, do ruim, do negativo, e isso é comum ser usado desta maneira. Mas o que Salomão está dizendo é que quem possui sabedoria tem no seu coração a alegria, ao passo que as pessoas que se aprofundam cada vez mais na tolice têm a tristeza na sua vida, porque na sua vida as coisas começam a dar tudo errado. Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 3, diz assim, a palavra do Senhor. E até quando o tolo vai para o seu caminho? E até quando o tolo vai pelo seu caminho? Falta-lhe o seu entendimento e diz a todos que ele é tolo. A falta de informação, a falta de conhecimento, de compreensão das coisas, de entendimento, fala para todo mundo que está à nossa volta, à volta dessa pessoa que é intitulada tolo, que essa pessoa é assim, sem cultura, é um tolo mesmo, pelas suas ações, pelo seu jeito, modo de agir, dá para entender que falta ali um pouco de conhecimento. É disso que Salomão está falando no versículo 3 do capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Pertencer ao mundo da tolice, um mundo onde se impera a lei do tolo, no mínimo, sem ter assim, um mínimo de sabedoria que seja, Salomão diz que isso traz consequências graves para a nossa vida. Suas más escolhas prejudicam a sua vida, ou seja, a vida do tolo. E segundo Salomão, as más escolhas dessas pessoas, que são as pessoas tolas pelas quais Salomão está dizendo, ele vai dizer que essas pessoas não prejudicam somente eles, mas que prejudicam também todas as pessoas que estiver em seu entorno, estiver à sua volta. Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo de número 4, diz assim a palavra do Senhor. Levantando contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes ofensas. E é bem típico do nosso amigo Salomão sempre contrastar a sabedoria com a tolice. E isso lá desde quando nós estávamos lendo aí o livro de Provérbios. Salomão vai colocar os dois sempre em evidência. Ele vai estar sempre falando da sabedoria em comparação com a tolice, os benefícios de uma e os malefícios do outro. Aqui neste versículo, no versículo de número 4, pelo qual nós acabamos de ler, Salomão, o que ele está fazendo, na verdade, é nos dando uma instrução de como nós, eu e você, como nós devemos nos portar diante de um governante, diante de um líder que esteja extremamente irritado e aborrecido com alguma coisa. Salomão disse que não é para a gente abandonar o nosso posto. Ele disse que não é para a gente também se encher de fúria e ficar igual ele e fazer coisas erradas ali porque a pessoa chegou ali, digamos que num tom assim de agressividade. Salomão diz que para essas situações o melhor sempre vai ser o diálogo, as explicações, colocar ali os seus pontos de vista de maneira branda. Salomão vai dizer que essa é uma ferramenta eficaz para esse tipo de situação. Salomão diz que o diálogo sempre em primeiro lugar. Você não precisa rebater as ofensas dele com mais ofensas. Você tem que estar aí dotado da sabedoria que todos os dias Salomão está te aconselhando. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eclesiastes, capítulo de número 10, é o que nós estamos lendo hoje, para a honra e a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nessa sexta-feira incrível, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, onde o poder, a palavra e a presença do Espírito Santo de Deus chega na tua vida e na tua casa. Que o Senhor abençoe poderosamente o seu lar, para todos vocês que estão chegando aqui agora no nosso Almoçando na Presença do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um. Amém?
Eclesiastes capítulo 10, versículos 5, 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, como o erro que procede do governador. A estutícia está posta em grandes alturas, mas os ricos estão assentados em lugar baixo. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como se fossem servos. Nesse trechinho aqui pelo qual nós acabamos de ler, Salomão está ressaltando mais uma vez a tolice e vai nos dizer que a tolice, muito diferente do que muitas pessoas imaginam, é um erro muito comum, principalmente para aquelas pessoas que têm cargos elevados. Ele está nos dizendo que o ato de uma pessoa ser tola, o ato de praticar tolices e mais tolices, não é só das pessoas com pouca cultura, pessoas pobres, só na classe menos favorecida que acontece, não. Aqui nesse contexto, por exemplo, Salomão está nos dizendo que pessoas que lideram grandes equipes, governo, líderes, gerentes, pessoas que têm liderança também são acometidos desse erro comum, usar aí em excesso a tolice. É Salomão que está dizendo e nós confiamos na palavra do Senhor que foi escrita por ele e inspirada por Deus. A pessoa, por mais simples que esta pessoa seja, uma pessoa aí que talvez tenha um grau de instrução baixo, uma pessoa pobre, vida simples, humilde, ela pode sim ser dotada de sabedoria, porque sabedoria é dada por Deus. E Deus não precisa de nos dar explicação a quem quer que ele dê a sabedoria que é dele. Mas também Salomão vai nos dizer que pessoas que ocupam altos cargos, pessoas que são aí vistas pela sociedade como sendo pessoas importantes, pode ter em sua vida esses lapsos de tolice. Muito mais que isso, Salomão está nos dizendo que existem pessoas que cometem tolices na sua vida, no seu governo, o tempo inteirinho. E Salomão vai dizer que a tolice é sim prejudicial, tanto para a pessoa que está sendo tola, quanto para as pessoas que vivem em torno desta pessoa. Eclesiastes capítulo de número 10, versículo 8, 9 e 10, vamos ler agora. Diz assim a palavra do Senhor. Quem abrir uma cova, cairá dentro dela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta as pedras serão maltratados por elas. E quem rachar a lenha expõe-se ao perigo. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Bom, aqui nesse contexto, quando Salomão está nos falando de quem abre uma cova e etc., ele está falando sobre pessoas que têm o hábito de ficar criando aí armadilhas para o seu próximo, para o seu amigo, para o seu companheiro, para o seu irmão. E Salomão, ele é claro em sua palavra, ele diz que aquele que procede dessa maneira, aquele que abre a cova, aquele que planta armadilhas, ele mesmo cairá nela. Ele está dizendo que a pessoa até está agindo aí de má fé, usando de má fé com o seu próximo. Mas Salomão afirma na palavra do Senhor que quem age desta maneira está trabalhando para prejudicar a si mesmo. Ainda que você consiga, ou que o tolo, no caso, consiga prejudicar o seu próximo, o seu irmão, o seu amigo, o seu colega de trabalho, ele também está causando aí a sua própria destruição no futuro, porque Salomão garante que quem abre uma cova cairá dentro dela. Mas ele vai nos garantir aí, diante da palavra de Deus, que a sabedoria que vem do Senhor, ela nos traz alegria, ao passo que a tolice, ela nos enche de tristeza. Ele vai dizer que a sabedoria do Senhor nos dá luz para a nossa vida, ao passo que a sabedoria nos faz, a tolice nos faz andar em trevas. Então, o que é bom nisso tudo é discernir aquilo que Deus tem nos dado. Oi, Naftália, a paz, querida. Deus abençoe a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, hoje nós estamos lendo
o capítulo de número 10 do livro de Eclesiastes. E é sempre muito bom estar aqui diante de Deus, falando de Deus ao seu coração. Nós estamos agora chegando no versículo de número 11. Vamos fazer a leitura do 11, 12, 13, 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Eclesiastes capítulo 10, do versículo 11 até o versículo 15, diz assim a palavra do Senhor para mim e para a sua vida, para o meu e para o seu coração. Seguramente a serpente morderá antes de estar encantada, e o falador não é melhor. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo os devoram. O princípio das palavras da sua boca é estutícia, e o fim do seu falar é desvario, e é péssimo. O tolo multiplica as palavras, porém o homem não sabe o que será, e quem lhe fará saber o que será depois dele? O trabalho do tolo, a cada um deles fadiga, porque não sabem como ir à cidade, diz a palavra do Senhor. As palavras do sábio são palavras agradáveis de se ouvir em todo o tempo. Quando você escuta um sábio falar, quando você escuta um sábio conversando, você mantém viva ali a sua atenção. Você começa a prestar muita atenção nas palavras dele, porque, como diz Salomão, as palavras dele é alegre, as palavras dele são cheias de graça, as palavras dele traz um alento, um conforto, um aconchego para o nosso coração. Diz Salomão que ouvir um sábio conversando é a mesma coisa de uma pessoa que está sedenta, passando por muita sede, de repente se deparar com uma fonte de água fresca. É mais ou menos o mesmo sentido, o mesmo sentimento que a pessoa vai ter ao ouvir as palavras da sabedoria. Mas Salomão também vai nos dizer que quando é um tolo que está conversando, quando é um tolo que está aí abrindo a sua boca e despejando aquele montão de palavras, ele vai dizer que o barulho que ele causa é ensurdecedor, o barulho que essa pessoa provoca incomoda. As palavras da tolice nos leva a caminhos de trevas. A palavra das pessoas tolas, elas começam a criar contrito, tristeza, rancor, mágoa no coração de quem as escuta. Então, que sempre eu e você possamos ter ao nosso lado bons amigos, pessoas que tenham lábios sábios para proferir palavras cheias de graça, cheia de poder de Deus e do Espírito Santo de Deus em nossa vida, em todo o tempo, porque isso é bom e é agradável. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo 16 e versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Ai de ti, ó terra, quando o teu rei é uma criança e cujos príncipes comem de manhã. Bem-aventurado és tu, ó terra, quando o teu rei é filho dos nobres e os teus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para a bebedice, diz a palavra do Senhor para a nossa vida nessa sexta-feira incrível, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo. Nestes versículos que nós lemos, o 16 e o 17, aqui Salomão está falando para a gente sobre uma advertência, a liderança. Mas não é qualquer liderança, ele está falando daquela liderança negligente, irresponsável, totalmente imprudente. Tanto é que ele está falando, é nesse contexto que ele vai representar aqui essa liderança como sendo uma criança. A gente sabe que uma criança, ela não tem grandes responsabilidades. A criança, ela está envolvida com seus brinquedos, com as suas brincadeiras. E quando o assunto é sério, você sabe que a criança vai sempre deixar a desejar, porque a criança ainda não tem dentro de si aquele zelo pela responsabilidade. Ela ainda está tendo um caráter moldado, ainda está sendo construído. Aí Salomão vai dizer que existe liderança que é desse jeito, totalmente imprudente, negligente, é liderança de tolo, é tanto que é representado por uma criança que não sabe nem o que está fazendo. Salomão vai dizer que
esse tipo de liderança é prejudicial, tanto para a própria liderança, no caso para a empresa, e para todos os seus liderados. Porque quando um líder ele governa mal, ele vai colocar em perigo todo o time. Não é só ele que vai cair. Quando um líder governa mal, todo o time é prejudicado. Salomão está nos lembrando que fazer um bom governo, que fazer uma boa liderança é indispensável, totalmente indispensável na vida de quem é líder, ter em sua vida a sabedoria. E a sabedoria, meu querido, eu já disse aqui várias vezes para você, mas vou dizer mais uma vez, a sabedoria vem do alto, a sabedoria é de Deus e a gente não compra ela na esquina. Para ter sabedoria, a gente tem que buscar a sabedoria do Senhor. E quando Deus nos dá a sabedoria, a gente ganha do Senhor discernimento. A gente ganha do Senhor uma visão aguçada, visão de águia. A gente consegue ver longe. E aí a liderança, o governo melhora. Porque é assim que Deus faz e é assim que Deus age e é assim que Deus trabalha. Eclesiastes, capítulo de número 10, versículo 18, diz assim: por muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos a casa goteja. O que Salomão estava nos dizendo aqui? Salomão, mais uma vez, vai falar sobre a preguiça. E quem escutou os 31 capítulos que nós passamos lá atrás de Provérbios, escutou Salomão bater nessa tecla várias e várias vezes. Aqui, por exemplo, Salomão está dizendo que o preguiçoso, ele vai deixar o teto desmoronar por conta da sua preguiça e pelo jeito que ele age, pelo jeito que ele funciona e pelo jeito que ele trabalha. Salomão está dizendo aqui que as obras do preguiçoso, quando ele chega a fazer, porque na maioria das vezes ele nem faz, o normal é ficar sem fazer, ficar mal feito, é o normal do preguiçoso. Mas por conta desta preguiça em excesso, Salomão vai dizer que até o teto desmorona, que na sua casa entra chuva, que a sua casa está à mercê do mau tempo, justamente porque ele é negligente, porque ele é preguiçoso, porque ele não faz nada em tempo e em hora, não acode nada na hora certa. Aí Salomão vai sempre bater nesta tecla, falar que o preguiçoso coloca a sua casa em ruína. Quando ele diz que na casa entra chuva, ele está simbolizando aí para a minha vida e para sua, para que nós venhamos entender que nós estamos sujeitos, lógico que ele está falando do preguiçoso, estamos sujeitos às graves consequências da preguiça. Preguiça, ela vai trazer para a vida, para a casa, para o lar dessa pessoa somente falta de zelo, falta de cuidado, o mal feito, o sem fazer, o deixa para depois, mais tarde eu faço. Isso tudo são características da preguiça e que nós devemos expulsar de vez da nossa vida, porque preguiça, primeiro, que não é de Deus, e nós somos de Deus e a gente olha para o alto, porque é do alto que vem a sabedoria que vem do Senhor. Nós estamos chegando ao final do capítulo de número 10 do livro de Eclesiastes. Vamos ler agora o versículo 19 e o versículo 20. E o versículo 20 é o último versículo do capítulo de número 10 do livro de Eclesiastes. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Vamos ver o que diz o versículo 19 e o 20? Diz assim: para rir se fazem banquetes, e o vinho produz alegrias, e por tudo o dinheiro responde. Versículo 20. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes o rei, e nem tampouco no mais íntimo interior da tua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves do céu levariam a voz, e os que têm asa dariam notícias do assunto. Amém? Glória a Deus. Nem precisa de muita explicação, porque já dá para entender aqui direitinho. Salomão, no versículo 19, por exemplo, ele está reconhecendo aqui a importância da alegria e da celebração. Ele vai dizer, inclusive, que o vinho traz alegria. Em muitas situações bíblicas, o vinho representa mesmo a alegria. Inclusive, naquela passagem do casamento de Caná da Galileia,
onde Jesus, Maria e os discípulos estavam ali, Jesus vai fazer a multiplicação do vinho, que simboliza a alegria. Ao meu ver, aquele casamento já estaria perdido, porque mal começou e a alegria já tinha acabado, mas Jesus Cristo estava ali naquele casamento. Quando a gente coloca Jesus em tudo que a gente faz, dá certo. Jesus estava lá e o problema foi resolvido. Jesus multiplicou o vinho e trouxe a alegria até demais para aquele casamento que podia ser um projeto falido, e Jesus chegou e arrumou tudinho, consertou tudinho e produziu a melhor alegria que se poderia ter notícia naquela época. Tanto é que as pessoas começam a comentar que o vinho que fora servido agora era melhor do que o anterior. Significa que o que Jesus tinha planejado e projetado e preparado para eles era maior do que a expectativa deles. É aquilo que a palavra do Senhor sempre nos diz: Deus é poderoso para nos conceder infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. O poder de Deus está muito acima da nossa imaginação. Já no versículo 20, ele vai dizer que não é para a gente amaldiçoar o rei ou a nossa liderança, de forma nenhuma, nem os ricos, nem nada e nem ninguém. O que Salomão está nos dizendo aqui é para a gente controlar mais a nossa língua, a nossa boca, e não ficar falando qualquer coisa com qualquer um, porque ele vai dizer assim: ó, as aves do céu levariam a tua voz, e os que têm asa dariam notícia do assunto, ou seja, todo mundo vai ficar sabendo do que você falou. Você não quer que uma coisa saia? Não quer que ninguém fique sabendo de alguma coisa? É segredo? Então fecha a sua boca, não fala nada, para que ninguém venha falar aquilo que não deva sair depois. Salomão também está falando sobre a cautela que nós devemos ter quando nós estivermos em comemoração, em celebração, em alegria. Porque Salomão vai dizer que o dinheiro que compra aí tantas coisas e que faz tantas coisas e causa alguns momentos de alegria, ele pode até resolver muitos problemas, mas não resolve tudo. Então ele recomenda para mim e para a sua vida a cautela. E ele vai terminar o capítulo dizendo que para mim, para você, não nos levantarmos contra a liderança que é posta sobre a nossa vida. Todo aquele que se levanta contra o seu líder, ele acaba sendo prejudicado no final. Se temos uma liderança, e nós temos liderança desde cedo, desde quando nós nascemos, nós já temos líderes sobre as nossas vidas. Nós temos nosso pai, nossa mãe, que a gente deve obedecer. Depois temos os nossos professores, que devemos respeitar e obedecer. E daí por diante, meu querido, o ciclo só vai crescendo. Depois você vai ter encarregado, patrão, um líder de equipe, etc, etc. Aí depois vai ter o prefeito, o governador, o presidente, tem a polícia, tem o juiz, e todos esses nós devemos respeitar. É disso que Salomão está falando. Perdão. O Senhor é bom e justo e grandioso o tempo todo. Nós devemos obedecer os sábios conselhos de Salomão, buscar de Deus a sabedoria, porque a sabedoria de Deus em nossa vida só enche de luz o nosso caminho e a nossa vida. Nós estamos chegando aos momentos finais aqui do nosso Almoçando na Presença do Senhor, e eu já gostaria de pedir a você que colocasse aqui embaixo, aqui nos comentários, como sempre, o seu nome ou o nome daquela pessoa que você deseja oração. E o Senhor há de entrar na sua vida, na vida dessa pessoa, e trazer uma grande bênção, um grande milagre em nome de Jesus. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Altíssimo e soberano Deus, eterno Pai, Criador dos céus e da terra, Deus em cuja presença nós nos encontramos, buscamos a Tua paz, a Tua graça sobre as nossas vidas. Essa pessoa que teve fé, vai escrever o nome aí no comentário, o seu nome, o nome da pessoa pela qual deseja oração. Passe agora, meu Deus, pelos comentários, em nome de Jesus. Abençoe poderosamente essa vida, em nome de Jesus. Essa pessoa que creu agora na Tua presença, na Tua palavra. Traga uma bênção, traga refrigério, traga milagres. Meu Deus, eu não sei qual é o problema deste homem, desta mulher que ora comigo agora, mas eu quero unir a minha oração a este coração que se dispôs a orar ao Senhor agora neste momento. Senhor, seja qual for o problema, qual for a tristeza, a dor que essa pessoa está carregando no peito agora, em nome de Jesus,
Eu peço ao Senhor que o Senhor repreende agora este mal, que o Senhor repreende a enfermidade, que o Senhor repreenda o desemprego, que o Senhor tire de dentro dessa casa a falta de união. Jesus, que o Senhor repreenda de vez as brigas, a fofoca, a contenda dentro deste lar pelo poder do sangue de Jesus. Meu Deus, traga a tua paz. Coloca a alegria aí de novo e faça com que essa família volte a ser uma família em nome de Jesus. Senhor, eu creio no teu poder e na unção do teu Santo Espírito. Abençoe poderosamente essa casa e essa vida. E onde a minha voz chegar, Senhor, onde essa oração entrar, entra com o teu poder e com a unção do teu Santo Espírito, repreenda todo o mal agora e coloca a tua paz em nome de Jesus. Amém? E amém. Glorificado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Queridos, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia aqui comigo no Almoçando na Presença do Senhor. Deus em Cristo Jesus abençoe poderosamente a sua casa e também a sua vida. Permitindo o Senhor, estaremos de volta na segunda-feira e, é claro, esperamos sempre, sempre por você. Tenha uma sexta-feira abençoada, feliz, cheia de Deus e cheia do Espírito Santo. E que o seu final de semana seja esplêndido com Jesus nele. Deus te abençoe em nome de Jesus. Volte segunda-feira a partir de 11h30. Fico aqui esperando por você. Tchau, tchau.